Oi, bem-vindo ao canal ANTT. Nesse tutorial vamos mostrar como utilizar a calculadora de frete. Você já deve saber que o piso mínimo de frete é o menor valor a ser cobrado pelos transportadores rodoviários de carga e que cabe à ANTT estabelecer a norma contendo a metodologia de como chegar a esse valor. A calculadora está disponível no endereço calculadorafrete.antt.gov.br. Como utilizar a calculadora de frete? De acordo com as especificações da operação de transporte, defina o tipo de carga a ser transportada. A resolução ANTT número 5867 de 2020 prevê 12 tipos de cargas. Exemplo: se a carga for soja a granel, ela se enquadra na categoria granel sólido. Nesse caso, basta selecionar a opção granel sólido no campo Tipo de carga. Agora, selecione o número de eixos do veículo que realizará o transporte. O veículo pode ser uma composição veicular, quando será utilizado um cavalo-trator mais um implemento rodoviário acoplado, ou um caminhão simples. Nos dois casos, é necessário informar o total de eixos, independente do uso da capacidade total de carga do veículo. Por exemplo, se o veículo for um caminhão bitruque, você informará a quantidade de 4 eixos. Se for um cavalo-trator com 3 eixos e um implemento rodoviário de 6 eixos, a composição terá 9 eixos. Nesse caso, selecione 9 eixos na calculadora. No nosso exemplo, vamos considerar uma composição veicular de 6 eixos, cavalo-trator com 3 eixos acoplado a um semi-reboque com 3 eixos. Agora, basta selecionar 6 eixos no campo Número de eixos da calculadora. Pronto! Agora que selecionamos o tipo de carga e o número de eixos, é necessário informar a distância da operação contratada em quilômetros. Exemplo: no transporte de soja de Sinop em Mato Grosso até Santos, a distância, conforme o Google Maps, é de 2.051 km. Essa será a distância considerada na operação. Importante! Para fins de fiscalização do piso mínimo, a ANTT utiliza as informações de origem e destino informadas nos documentos fiscais de transporte e considera a rota mais curta retornada pelo Google Maps. Portanto, no nosso exemplo, basta inserir 2.051 km no campo de distância da calculadora de frete. Pronto! Já temos o tipo de carga, o número de eixos da composição veicular e a distância da operação contratada. O próximo passo é escolher o tipo de operação. A resolução ANTT número 5867 de 2020 estabelece 4 tipos de operações distintas e cada uma tem uma tabela específica. Mas não se preocupe, a calculadora define a tabela automaticamente de acordo com as informações que inserimos. Tabela A: operações mais comuns, nas quais se contrata toda a composição veicular, cavalo-trator mais implemento rodoviário, ou um caminhão simples. Nesse caso, selecione a opção Sim na pergunta sobre composição veicular. Tabela B: corresponde às operações em que se contrata apenas o veículo automotor, cavalo-trator. Nesses casos, o implemento rodoviário é fornecido pelo contratante, embarcador ou transportador que subcontrata. Para esse tipo de operação, selecione a opção Não na pergunta sobre composição veicular. Tabela C: operações em que se contrata toda a composição veicular e que são classificadas como de alto desempenho. Nesse caso, selecione Sim na pergunta sobre composição veicular e Sim para a pergunta sobre alto desempenho. Tabela D: corresponde às operações em que se contrata apenas o veículo automotor, cavalo-trator, e que, além disso, são classificadas como de alto desempenho. Nesse caso, selecione Não para a pergunta sobre composição veicular e selecione Sim para a pergunta sobre alto desempenho. Mas o que significa alto desempenho? Nos termos da resolução ANTT número 5867 de 2020, são operações de transportes que atendem a todos os seguintes requisitos. A operação deve estar formalmente especificada em contrato. Frota dedicada ou fidelizada. Operação em 2 ou 3 turnos. Carga e descarga realizadas em até 3 horas. E responsabilidade do contratante pela carga e descarga. Agora já sabemos como definir o tipo de operação, então vamos voltar para nosso exemplo. Sabemos que a contratação foi do cavalo-trator juntamente com o semi-reboque, então marcamos Sim na pergunta sobre a composição veicular. Sabemos também que não se trata de uma operação de alto desempenho, vamos manter a opção não marcada.
Já o questionamento sobre o retorno vazio se deve em caso de transporte de contêineres e veículos de frotas específicas, dedicadas ou fidelizadas por razões sanitárias ou certificações. Isso ocorre, por exemplo, quando o veículo transporta um produto perigoso que inviabiliza a negociação de um frete de retorno. Nessa situação, o contratante da operação original deve arcar com o custo do retorno. Neste exemplo de transporte de granel sólido, com veículo de 6 eixos, para distância de 2.051 km, vamos considerar que a operação não exige o pagamento do retorno vazio. Nesse caso, a opção para a pergunta retorno vazio deve permanecer marcada como não. Então, agora basta clicar no botão calcular, e pronto. Temos o nosso resultado. O valor de piso mínimo de frete para essa operação deve ser de R$ 14.488,45. Mas e se a operação exigir o pagamento do retorno vazio? Nesse caso, temos um passo adicional. Na operação descrita anteriormente, suponha que, ao invés de soja, granel sólido, a carga fosse combustível, granel líquido perigoso, mantendo-se as mesmas condições da operação anterior. Nesse caso, o valor do piso mínimo da ida seria de R$ 16.504,74. Nessa operação hipotética, como o transporte seria de combustível e, portanto, esse tipo de carga se enquadraria como uma carga fidelizada por razões sanitárias ou certificação. Caso o transportador não tenha negociado outra nova contratação de retorno, o contratante da operação de ida deverá arcar com o pagamento do retorno vazio ao transportador. Nesse caso, deve-se selecionar a opção Sim para perguntas sobre o retorno vazio. O valor do piso mínimo de frete total a ser considerado para essa operação contratada, na qual o pagamento do retorno vazio é obrigatório, será de R$ 30.912,88, sendo R$ 16.504,74 do valor do frete mais R$ 14.408,14 referente ao retorno vazio. Importante! Se o transportador conseguir negociar outro frete com um contratante diferente, em uma nova operação, o pagamento do retorno vazio não caberá ao contratante original. Esta nova contratação também deverá atender ao piso mínimo de frete. A ANTT acredita que informação de qualidade faz a diferença. Por isso, seguimos produzindo conteúdos voltados ao transportador, com dados confiáveis e orientações que fortalecem o transporte nacional.